Isso é algo que eu provavelmente deveria estar falando com o meu psicólogo, psiquiatra, terapeuta, sei lá. Eu sei. Eu falaria. Ou tenho falado, mas isso não é mais uma opção. Na verdade, eu não saberia dizer quantas vezes eu já contei essa história para vários profissionais de saúde. Ninguém soube me dizer a verdade. Tenho 30 anos agora, 20 anos desde que aconteceu, e só quero que isso pare. Eu era uma criança bem normal, eu acho. Um pouco estranha, mas toda criança é um pouco estranha. Eu tinha uma irmã mais velha, e a gente brigava que nem gato e rato. Fora da família, tive alguns bons amigos. A maioria morava na minha rua ou na rua de cima, e a gente se encontrava depois da escola e brincava até a hora do jantar. Eu jogava futebol. Eu acho. Sinceramente, tenho muita dificuldade em lembrar de grande parte da minha infância, por causa do que aconteceu. Mas lembro que ganhei um Nintendo DS no meu 10º aniversário. E a gente fez uma festa grande no quintal. Praticamente todo mundo da vizinhança apareceu. Meu aniversário foi logo antes das férias de meio de ano. Os adultos acenderam uma fogueira e ficaram sentados em volta dela, bebendo cerveja enquanto a gente corria por aí. Pude ficar acordado até mais tarde do que o normal. Eu e as outras crianças corremos atrás de vagalumes e assamos marshmallows até tarde. Lembro de ir para a cama feliz, animado e exausto. Adormeci rápido. As estrelas e lua que brilhavam no escuro grudadas no teto acima da minha cabeça. Acordando no dia seguinte ao meu aniversário, algo parecia estranho. Eu não conseguia entender o que era. Não tinha tido um pesadelo, não era isso. Eu tinha dormido melhor do que realmente conseguia me lembrar de ter dormido. Era mais tarde que o normal, percebi. Deve ser isso, pensei. Minha mãe geralmente me acordava por volta das 8 se não fosse dia de escola. Ela dizia que era um bom hábito estar na rotina de acordar cedo e começar o dia com o pé direito. Pela luz que entrava nas minhas janelas e o calor um pouco abafado no quarto, imaginei que já eram umas 10 da manhã. Sorri, saindo da cama. Deve ter sido um último presente de aniversário, me deixar dormir até mais tarde. Ela tinha me deixado dormir até mais tarde um dia anterior também. É claro, embora no meu aniversário eu quisesse levantar o mais cedo possível. Mãe? Chamei no corredor, colocando a cabeça para fora da porta. Sem resposta. Franzi a testa. Era sábado, então meu pai com certeza já estava no trabalho. Mas minha mãe não. Minha irmã também não estaria em casa. Ela tinha saído na noite anterior para dormir na casa da amiga dela. Com 13 anos, ela tinha esse benefício de dormir com as amigas, o que me dava uma inveja eterna. Enfim, pensei que minha mãe devia estar lá na frente, no jardim. Coloquei uma camisa e saí do meu quarto. Senti cheiro de café, mas não tinha mais nada na cafeteira. Tinha louça na pia também, com restos de ovos grudados na panela. Não necessariamente alarmante, mas era estranho. Mesmo nos dias em que eu dormia até mais tarde, sempre sobrava café da manhã para mim. Abri a porta da frente, abrindo a boca para chamar minha mãe, mas instantaneamente congelei. No meio do caminho da nossa calçada estava o carteiro. No chão, estirado de forma estranha no cimento, sangue fresco acumulado sob ele em um respingo horrível. Eu não sabia o que fazer, não conseguia me mexer. Os membros do homem estavam dobrados em ângulos horríveis, seu rosto virado para longe de mim. Parecia quase que alguma força onipotente, o tinha levantado no ar e depois jogado de volta para baixo. O pacote que ele devia estar entregando estava a poucos metros de distância. O papelão, amassado e encharcado de vermelho.
Não era preciso nenhuma confirmação de que ele estava morto. Se até para um adulto isso é incomum, imagina para uma criança. Eu nunca tinha visto uma pessoa morta na minha frente antes. Às vezes meus pais assistiam a filmes de terror, mas isso quase não conta. Voltei para dentro de casa e fechei a porta atrás de mim. Minha mente estava agitada demais e meu coração parecia que ia sair do meu peito. Tudo no meu corpo estava cambaleando, tanto que tudo que eu conseguia fazer era me mover lentamente, em uma falsa sensação de calma. Mãe? Eu chamei de novo, na casa silenciosa, minha voz falhando. Mãe? Você está em casa? Aconteceu alguma coisa lá fora. Mãe? Ninguém me respondeu. A casa parecia quieta demais. Tudo o que eu conseguia ouvir era o sangue correndo nos meus ouvidos. Tive que me apoiar na parede enquanto ia para o quarto dos meus pais, porque eu estava quase tremendo demais para me manter em pé. Mãe? Falei. Abri a porta de seu quarto. Ela rangeu. O som quase ensurdecedor contra o silêncio que cobria o quarto. Nossa velha gata cinza se esgueirou pela fenda que abri na porta e saiu para o corredor, roçando na minha perna no caminho. Vi um vulto na cama. Por um momento, pensei que eram só travesseiros, mas então percebi que não podia ser. A cama estava feita e todos os travesseiros encostados na cabeceira. Mãe? Você está dormindo? Perguntei. Saiu como um sussurro, mesmo que não fosse como se eu estivesse tentando não acordá-la. Acho que de alguma forma eu já sabia. Algo estava pairando no ar, essa sensação de peso, como se o mundo inteiro tivesse sido coberto por uma coisa que era vazia, quente e morta. Um deserto surgiu na minha cabeça, um lugar que estava tão longe de tudo e completamente desprovido de qualquer coisa, desprovido de vida. Quando puxei as cobertas, o choque me atingiu. Tinha sangue por toda parte. Eu mal conseguia ver qualquer parte dos lençóis que não estivesse encharcada nele. Parecia o suco de cereja que às vezes fazíamos da árvore do nosso quintal, amassando as frutas com as mãos e rindo enquanto a cauda pegajosa escorria pelos nossos pulsos. Os olhos de minha mãe estavam abertos, a boca também, bem aberta, como se ela estivesse prestes a gritar. Engasguei, cambaleando para trás e quase caindo. Minhas pernas pareciam que não funcionariam mais. Eu estava em transe quando voltei cambaleando para a cozinha. Os ovos na panela pareciam zombar de mim agora. Eu sabia que meus pais tinham me dito o que fazer em uma emergência, mas tudo tinha sumido da minha mente naquele momento. Isso não parecia uma emergência, parecia mais um pesadelo horrível. Eu belisquei meu braço só por precaução. Os vizinhos. Verdade, lembrei na hora. Eu devia ligar para os meus vizinhos. O número estava em um bilhete ao lado do telefone, pensei. Meus dedos tremiam enquanto eu discava o número. Eles atenderam depois de 3 toques que pareceram durar 1 ano cada um. Ouvi uma espécie de som de estalo, como se alguém estivesse movendo o telefone. Alô? Responderam. Oi. Eu disse, tentando me livrar do nó alojado na parte de trás da minha língua. Aqui é o James, da casa ao lado. Falei. Ouvi uma espécie de risada, abafada, como se estivessem tentando segurá-la. E então alguns sussurros. Oi, James, disse a voz. Presumi que fosse a dona da casa, a senhora Winston. Está tudo bem? Posso te ajudar com alguma coisa? Ela perguntou. Aconteceu alguma coisa com a minha mãe. Falei. Oh, querido, disse a senhora Winston, seu tom gentil, mas algo nele parecia profundamente estranho. Meu estômago se contorceu. Por que você não vem pra cá, Vamos descobrir o que está acontecendo juntos. Ela disse. Ok,
falei. Me lembro de desligar antes que ela dissesse mais alguma coisa. Algo na voz daquela mulher estava me perturbando. Mesmo assim, não sabia para onde ir. Saí pela porta dos fundos para não ter que passar pelo carteiro. Nosso gato me observando ir. Bati na porta do vizinho. Sem resposta, bati de novo. Ainda nada. Entrei no canteiro de flores, espiando pelas janelas. Alguém estava deitado no sofá, com a cabeça inclinada para trás, como se estivesse olhando para o teto. Por um momento, foi apenas isso que pensei que estava acontecendo, até que vi que o peito da pessoa estava aberto como um paciente em uma mesa de cirurgia. Vísceras, órgãos e sangue. Tanto sangue. Era o Sr. Winston, marido da dona da casa, com seu colete de suéter e shorts de pai marrons. Morto, assim como o carteiro. Morto, assim como minha mãe. Algo tomou conta de mim e arrombei a porta da frente deles. Estava destrancada, o que eu realmente não esperava, então caí na sala com tudo, aterrissando de bruços, meu rosto batendo no chão, cara a cara com a senhora Winston, que estava morta na frente do telefone. Seus olhos também abertos. Havia uma mosca em um deles, rastejando pela parte branca. Eu tinha começado a chorar. Finalmente estava me atingindo que isso era real, não um sonho. E eu queria desesperadamente minha mãe. Me levantei, quase vomitando, quando percebi que meu rosto estava coberto de sangue dela. Passei as mãos, tentando limpá-lo o mais rápido possível. Então, instintivamente, lambi meus lábios. Horrorizado, me preparei para o gosto metálico do sangue na minha língua. Mas ele nunca veio. Em vez disso, o gosto era doce. Hesitei, tremendo incessantemente, antes de levantar cautelosamente um dos meus dedos vermelhos aos meus lábios. Doce? Memórias inundaram minha mente. Memórias de cozinhar com a minha avó, a calda doce que às vezes colocávamos nas tigelas de mistura. Era xarope de milho, cacete! Corri para o trabalho do meu pai, que ficava do outro lado da cidade. Quando cheguei lá, estava quase desmaiando e encharcado de suor, mas com a estrada completamente desprovida de carros, ficou mais fácil. Havia alguns estacionados na beira da estrada ou de vez em quando no meio dela, mas nenhum deles tinha pessoas dentro. Alguns com sangue espesso, vermelho e pegajoso. A simpática recepcionista, que sempre estava no trabalho do meu pai e sempre me dava doces quando meu pai me trazia, estava com a cabeça encostada no computador. Seu cabelo embaraçado com líquido vermelho, como se alguém tivesse arrancado pedaços inteiros do couro cabeludo dela. Antes que pudesse pensar muito sobre isso, eu passei meu dedo pela lateral da cabeça dela e lambi. Era doce também. Senti como se meu cérebro fosse explodir, como se eu estivesse frente a frente de algo completamente incompreensível. Sacudi a mulher. Ela caiu como uma boneca de pano. Eu solucei, empurrando-a, e ela caiu no chão, com a cabeça batendo nos azulejos. Acorda! Gritei. Eu sei que você não está morta. Ela não se moveu nem um centímetro. Apenas olhou fixamente, sem piscar, com a boca meio aberta. Corri para a sala em que meu pai costumava trabalhar, procurando seu espaço de trabalho. Naquele momento, só conseguia me lembrar que era mais ou menos na metade do caminho e perto da parede. Em cada cubículo, alguém estava morto. Alguns pareciam meio pacíficos, como se tivessem sido pegos de surpresa, mas a maioria estava eviscerado de uma forma ou de outra, entranhas penduradas, ossos aparecendo, sangue espirrado contra as paredes, até mesmo alguns com rostos arrancados. Era como se algo invisível tivesse varrido a cidade em um ataque de fúria, mas todo o sangue deles era feito de xarope de milho. Em um momento de coragem,
Até toquei em um dos órgãos dessas pessoas, algo que parecia um balão estranho murcho, e ele balançou, mas mais como plástico do que como parte de algo de um corpo humano. Em um ponto, eu jurei ter ouvido uma risada atrás de mim. Me virei, mas ninguém estava lá. Encontrei meu pai no bebedouro, sentado contra a parede, um copo de plástico ainda preso frouxo em sua mão. Ele olhava para frente, sangue vazando de seus olhos, nariz e boca, como se tivesse explodido por dentro. Pai, Sussurrei, agarrando seu ombro. isso não é engraçado. Por favor, pare. Havia um olhar estranho em seu rosto que eu mal conseguia distinguir através do vermelho. Quase como um sorriso que alguém só faria se estivesse se esforçando muito para não fazer. Voltei para casa, equilibrando-me nas linhas amarelas das ruas para ter algo em que me concentrar, porque eu tinha quase certeza de que, se parasse de andar, não começaria de novo. Quando cheguei, subi na cama e fechei os olhos. Eu não sabia mais o que fazer. Eventualmente, depois do que devem ter sido horas deitado lá, adormeci em um sono agitado. Acordei com alguém sacudindo meu ombro. Gritei de susto, imediatamente acordado e aterrorizado. Uau! Minha mãe recuou sorrindo. Desculpa, amigão, eu não queria te assustar. Ela disse. Eu estava respirando com dificuldade. A olhei bem, enquanto colocava minha própria mão no peito. Ela estava completamente bem. Parecia, pelo menos. Com sua blusa branca e jeans azuis, o cabelo amarrado como sempre, os olhos brilhantes e felizes. O quê? Que dia é hoje? Perguntei. O sorriso dela desapareceu e ela franziu um pouco a testa. Foi então que notei o cheiro de ovos vindo da cozinha. É domingo, lembra? Ela disse. 2 dias depois do meu aniversário. Então ontem tinha sido real. O que aconteceu ontem? Perguntei. Ela colocou as costas de sua mão na minha testa, fazendo um barulhinho suave. Alguma daquelas crianças da vizinhança com quem você brinca te deixou doente, querido? Você está se sentindo bem? Ela perguntou. Eu desisti, porque não sabia o que dizer. Me convenci de que talvez eu estivesse realmente doente, talvez tivesse sido algum tipo de alucinação febril. O fato é que era um alívio vê-la viva e bem. Eu não queria mais pensar em nada disso. Fui tomar café da manhã. Sentei à mesa entre meu pai e minha irmã. Tudo estava normal. Mas quando saí de casa mais tarde naquele dia, eu vi. Na passarela que levava à nossa casa, havia algo rosa no pavimento. Uma mancha rosa fraca, como se algo doce, vermelho e pegajoso tivesse sido recentemente esfregado. Como eu disse, já se passaram 30 anos desde que isso aconteceu comigo. Eu estava sentindo que quase tinha me recuperado daquele incidente. Perguntei a todos que conhecia inúmeras vezes sobre aquele dia, mas ninguém parecia ter ideia do que eu estava falando. Mas ainda assim, quase deixei isso quieto, como se fosse um pesadelo mesmo, ou sei lá. Isso até hoje. Quando entrei no consultório da minha terapeuta, parecia estranhamente quieto. Geralmente tocava música, algo suave e calmo, e havia pessoas na sala de espera e na recepção digitando em um teclado. Mas hoje, nada. Ninguém. Silêncio. Entrei no consultório da doutora Sheldon. Perplexo, foi quando a encontrei morta no tapete. Seu sangue espalhado por todas as partes, até pingando no teto. É uma loucura, eu sei disso, mas eu imediatamente coloquei meu dedo e levei à boca. Doce. A virei, e seus olhos estavam abertos, um sorriso estranho em seu rosto. Dessa vez, fiz algo que não pensei em fazer quando criança. Uma coisa óbvia, mas que quando criança nem passou pela minha cabeça. Verifiquei seu pulso.
Ela está viva. Não sei o que fazer. Eu não posso acreditar que eles estão fazendo isso comigo de novo. Eles acham isso engraçado? Até a próxima. Obrigado.